Fala pessoal, estamos aqui de novo, hoje em clima de Halloween, e é esse o nosso tema do vídeo de hoje. Então, se você, assim como muitos aí, imaginava que o surgimento do Halloween foi nos Estados Unidos, vocês estavam enganados esse tempo todo. Então, fique ligado aí no vídeo que eu vou contar onde foi o surgimento e como foi. Então, fique ligado aí para você poder ter um pouco mais do conhecimento dessa parte cultural do Halloween. Então, meus amigos, já que não foi nos Estados Unidos, aonde foi então que surgiu tudo isso? Bem, os Estados Unidos eles apenas deixaram isso, né, essa cultura popular. A gente precisa entender, né, em qual festividade isso tudo foi baseado. Então, alguns historiadores acreditam, né, que essas comemorações tenham sido realizadas pelos celtas em homenagem aí aos mortos, na qual eles chamavam de Samhain, que era um evento super importante no calendário dos celtas, que denominava aí o fim do verão, as colheitas deles, né, e o começo de um novo ano. Então, na verdade, teve o surgimento aí nas Ilhas Britânicas, e em alguns lugares, se vocês forem pesquisar, dar uma olhada, eles vão colocar precisamente aqui na Irlanda. Este festival acontecia em 1º de novembro e os celtas acreditavam aí que era um período místico, onde o véu, uma barreira que dividia, né, entre os mortos e os vivos, ela era enfraquecida, deixava de existir, e com isso, né, as almas, né, poderiam, né, vagar entre aqui os vivos e iriam vagar pela terra. Então, durante o Samhain havia muita fartura, né, e celebrações que abasteceriam aí, né, durante o inverno, além de homenagear os mortos, né. Também tinham várias fogueiras e lanternas para guiar os mortos e também para afastar os maus espíritos. Essas tais lanternas, né, na qual a gente está familiarizado aí com as abóboras por conta dos Estados Unidos, na verdade eram utilizados nabos, que era bem abundante aqui na Irlanda. Então você também poderia ver rostos esculpidos nesses nabos, é bem cabuloso e pode até assustar aí algumas pessoas, né? Então, segundo aí, se a gente for voltar aí no surgimento do Halloween, algo que pode ter acontecido aí entre o século XIV e XVIII, foi algo que tem relação aí com a cristianização, né, das áreas que praticavam o Samhain. É a Escócia, País de Gales e a Irlanda, né? Então era comum da Igreja Católica, né, durante a cristianização da Europa, criar aí festividades cristãs na mesma data que os pagãos tinham suas celebridades, as suas celebrações. Então, enquanto isso, eles apagavam os traços, né, dessas celebrações pagãs. Então, o cristianismo, por exemplo, tinha o All Saints Day, que é o Dia de Todos os Santos aqui no português, né, celebrado em maio, né, que era celebrado em Roma, né, para afastar os espíritos malignos. Porém, no século VIII, pelo Papa Gregório III, transferiu a data para 1º de novembro, que é exatamente a mesma data do Samhain. De início, a festa só acontecia em Roma, mas o Papa seguinte, o Gregório IV, estendeu para todos da igreja, só que ninguém sabe se essa jogada foi de propósito, né? Mas para enfraquecer aí as tradições pagãs, né? Consequentemente, né, depois de um tempo, né, eventualmente aí, novas tradições começaram a surgir em outros países por conta disso. E em 1º de novembro é celebrado o All Saints Day e dia 2 de novembro o All Souls Day, que é o dia de todas as almas ou o dia de orar pelos mortos. Daí então, 31 de outubro acabou se tornando o All Hallows Eve, que significa o que? A véspera do dia dos santos, de todos os santos. Então o All Hallows Eve, além de ter incorporado aí algo como as lanternas, né, também tem algo semelhante à tradição de Samhain, onde as pessoas batiam de porta em porta para arrecadar, né, contribuições para esses festivais. Então a diferença é que no All Hallows Eve as crianças cantavam e oravam enquanto elas recebiam um bolo, né, como um sinal de que uma alma foi libertada do purgatório. Como na crença celta acreditava-se que nessas celebrações seres malignos poderiam aparecer e aproveitar, né, dessa coisa dos mortos, conseguir vagar entre os vivos, algumas pessoas utilizavam máscaras para não serem reconhecidas, né, por estes seres. Então é outros dos itens que vocês podem ver no museu aqui da Irlanda, além de algumas lanternas.
Então eram demasiados tipos que existiam. Algumas feitas com lã de ovelha, que eles faziam sobrancelhas, que eles faziam bigodes. E outras eram feitas de pelo de cavalo, algodão, sacola de flores. Então eram demasiados os tipos, todos eles feitos à mão. O Samhain, além de ter os rituais para afastar os mortos, também tinha costumes de prever o futuro e ver o que estava reservado para você. Essas adivinhações aí eram muitas delas ligadas a casamentos, se você ia casar ou não, com quem seria, algumas delas ligadas a profissões. Bom, daí o nome Halloween então ele vem de All Hallows Eve, em comemoração católica, né, que marcava a véspera do Dia de Todos os Santos. E também pode ser visto aí como uma associação direta do que era utilizado lá na Escócia como Halloween. Então pode ser aí direto dessas duas coisas. Mas aí como que as coisas foram brotar lá nos Estados Unidos então? Bom, lá no bololô do século XIX, que aconteceu uma grande imigração em massa de irlandeses por conta da Grande Fome. É um período que a Irlanda foi praticamente afetada porque ela era completamente dependente da plantação de batata e houve uma contaminação em massa. Então isso fez com que cerca de 1 milhão de pessoas morressem e mais 1 milhão migrasse aí, acabou emigrando, né, para os Estados Unidos e Canadá. Então é por conta disso que a cultura acabou saindo daqui e indo para os Estados Unidos. Então podemos dizer que antes era uma festa restrita entre os irlandeses, mas depois eles acabaram levando, né, essa cultura daqui para lá. Então acabou tornando aí uma das grandes celebrações também entre os norte-americanos. Então depois disso, né, os States, como são muito influentes em várias coisas, acabou se espalhando aí pelo mundo todo. Então é por isso que todo mundo conhece o Halloween dessa forma aí. Então lá eles também esculpiam, né, as lanternas em nabos. Porém, como nos Estados Unidos é muito abundante as abóboras, acabou que virou um padrão, né? Então o pessoal usa muito as abóboras para criar essas lanternas. No inglês, essas lanternas elas têm o nome de Jack-o'-lantern, que é um mito, um folclore irlandês, né? Conta a história de Stingy Jack. É um maluco que chamou o diabo para beber, mas ele não queria pagar a conta. Então ele propôs que o diabo se transformasse em uma moeda, para que ele pudesse pagar pelas bebidas. No entanto, ele colocou a moeda em seu bolso, né, com uma cruz de prata, que impedia que o diabo se transformasse de volta. Depois de um período, o Jack resolveu libertar o diabo, mas ele propôs a ele, colocou-se uma condição de que o diabo não reivindicaria a sua alma e que o Jack não seria incomodado por pelo menos 1 ano, na verdade, por 1 ano. Daí, passado-se esse 1 ano, no ano seguinte, né, o Jack enganou o diabo mais uma vez para que ele pudesse, né, subir numa árvore e pegar uma fruta. E quando ele estava lá em cima, o Jack acabou cravando o sinal de uma cruz na árvore, impedindo que o diabo descesse, e ele então impôs uma nova condição de que ele não fosse, né, incomodado por mais 10 anos. Então, quando o Jack morreu, não era uma figura que seria aceita pelo céu, né? Então acabou voltando para o diabo, vamos dizer assim. Mas ele manteve a sua promessa de não reivindicar a alma do Jack. No entanto, ele também não queria o Jack por lá por ter sido enganado. Então ele colocou o Jack para poder vagar na escuridão, né, sozinho, mas ele deu para ele um carvão em brasa. Então, com isso, o Jack esculpiu uma lanterna e colocou esse carvão em brasa. Então, é por isso que ele recebeu esse nome de Jack da Lanterna, Jack of the Lantern. E depois, né, diminuiu um pouco, ficando Jack O'Lantern. Então, talvez você já viu imagens ou algumas, né, coisas relativas a ele aí, principalmente no Halloween. Algum boneco, alguma ilustração com algum homem com a cabeça de lanterna, ou até mesmo, né, conforme, né, o mito, o folclore irlandês, ele simplesmente caminhando, vagando, segurando, né, a lanterna que ele mesmo fez o desenho, né, esculpiu um rosto com o carvão em brasa. Então, basicamente, é essa a história do Halloween, de onde ela surgiu. Eu espero que vocês tenham gostado e continuem acompanhando, porque eu pretendo colocar cobertura de algumas festas que acontecem aqui na Irlanda.
porque é um mês inteiro de festividade. Então são várias festas e várias coisas que acontecem por aqui. Fora que todo mundo é super animado e enfeita toda a casa, enfeita o quintal. Então o pessoal aqui é da cultura, né? Claro. Então é uma festividade muito grande. Então fica ligado, já curta e compartilhe com os amigos. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.